Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria, TV Mundo Maior. Nós podemos começar o programa ABC do Espiritismo. Que alegria ter a tua presença. A tua presença nos honra de tal maneira que nós nos sentimos incentivados a fazer esse programa com tanto amor, com tanta alegria, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de harmonia daquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. Programa ABC do Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Mais uma semana, mais um programa, podemos estar juntos. Gratidão à TV Mundo Maior, aos seus dirigentes, funcionários. Gratidão aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade que está nos concedendo na atual encarnação. Queridos amigos, dentro dessa alegria, nós elegemos hoje uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a temática? Nós estamos estudando o Evangelho na sequência. É verdade que não conseguimos ver tópico por tópico. Hoje veremos causas anteriores das aflições. Vai do item 6 até o item 10. Allan Kardec vai dividindo em classificações, em divisões, vai argumentando o quanto que o nosso passado interage no nosso presente. Mas como o nosso tempo é curto, nós não vamos conseguir ver item por item, nós elegemos o item 6, que é o primeiro, do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, para que nós possamos trocar experiências sobre o nosso passado. Mas antes eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, mande a sua participação. Apesar do nosso programa não ser ao vivo, ele é gravado, editado e mandado para a TV Mundo Maior, nós temos imenso carinho, imenso prazer em receber a sua mensagem e respondê-la. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794. Então, querido Sérgio, hoje nós vamos ver causas anteriores das aflições, quando Allan Kardec começa nos dizendo: mas, se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por enquanto, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família, assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compreensão, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las, e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra, que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem seguir nem o bem nem o mal?
Então nós vamos perceber como Kardec era realmente sábio. Porque ele traz essas duas mensagens, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Bom, nós não sabendo do nosso passado, é preferível nós nos revoltarmos contra Deus, porque nas causas atuais, nós sabemos se começar a fumar quando criança, num determinado momento nós vamos ter efizema pulmonar ou qualquer outra doença ligada às questões pulmonares. Por exemplo, eu tenho um quadro em que a ciência não consegue explicar. Eu tenho uma bronquite asmática, um comprometimento no meu pulmão, que quando eu fui no médico pela primeira vez, ele perguntou: quanto tempo você fumou? Não, doutor, desculpe, nessa existência eu não fumei nenhum dia. Ele diz: é muito estranho, porque o que você tem é característica de fumantes, mas nós podemos analisar que só pode ser explicado de uma única maneira: o comprometimento que eu tive numa vida anterior. Então nós começamos hoje, na condição de espírita, a explicar muitas coisas da nossa vida, porque o próprio Paulo, numa epístola, dizia: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha que coisa interessante, André. Sem dúvida, Kardec é uma figura singular, que nós estamos tendo muitas pessoas bem intencionadas, como por exemplo Charles Kempf, que nós tivemos a oportunidade de conhecer em Itapira, em visita à nossa cidade, em visita ao centro que colaboramos, e outros franceses e brasileiros que estão se debruçando em trazer um pouco mais da vida de Kardec à tona para todos nós. Vemos neste texto que Kardec ele procura nos mostrar como justificar, como realçar uma criança, por exemplo, com comprometimentos, sendo que aparentemente não tem justificativa, não tem motivos para determinadas doenças, determinadas deformidades físicas, dificuldades neurológicas, somente a reencarnação para fazer compreender Deus, porque é natural que um pai, que uma mãe, que muito ame o seu filho, ao ver aquela criança naquela condição, se revolte com Deus. É muito natural que uma criança nesta condição olhe para a mãe, para o pai e fale: por que o meu irmão tem uma saúde normal, saudável, e a minha condição é esta? É muito natural que quando cresça, venha a revolta, venha a tristeza, vem a apatia. Por quê? Porque não existe, se eu olhar do ponto de vista de uma única existência, não existe justificativa para que eu pague uma coisa que não é minha. Agora, quando eu compreendo a reencarnação, quando eu compreendo que eu tenho livre-arbítrio, só que ontem eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Errei, feri, magoei, prejudiquei, usurpei de muitas pessoas, e é natural que no mecanismo divino, não em forma de punição, mas em forma de lição, de aprendizado, de reconstrução, eu venha no hoje com determinadas dificuldades. Volto a repetir, não é castigo de Deus, é uma oportunidade de crescimento, porque o castigo, a dor, ela é vista de maneira pejorativa. Quando eu vejo como uma lição, eu falo: me dê força, Senhor, e juntos vamos vencer aquelas dificuldades. E um outro ponto interessante também, né, que vem quebrar aquela ideia, aquele tabu de que nós somos sempre vítimas. Deus esqueceu sempre de nós. Precisamos acabar com essa história em nosso dia a dia. Se nós estamos passando por uma dificuldade, temos que entender que essa dificuldade foi gerada por nós mesmos. Apenas estamos fazendo uma colheita daquilo que plantamos, seja na deficiência do nosso corpo físico, seja no relacionamento para com o familiar. Então nós percebemos que vítima não tem ninguém. Todos nós somos os algozes de nós mesmos. E é por isso que quando eu passo a compreender isso, lógico, tudo fica mais fácil, porque eu começo a lidar, como o André acabou de dizer, com as minhas deficiências, com as minhas imperfeições.
Por isso que é importante nós vivermos com sabedoria hoje, porque além de estarmos colhendo o passado, estamos plantando para o futuro. Além de eu estar resgatando através de um corpo difícil, de uma família complicada, de uma situação financeira que me põe limites, eu estou também projetando a minha próxima existência. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos para o final da fila para assumirmos um novo corpo. E muitos podem perguntar, André, como será a minha próxima existência? Como está sendo a sua atual existência? Quanto mais vício eu adquirir para mim, mais carregarei dificuldade para outra existência. Quanto mais lutar, mais esforçar, mais renunciar, mais benefícios estarei gerando para o meu próprio espírito. Então a lei divina, ela funciona conforme o meu esforço, conforme a minha dedicação. Quem mais se doa, naturalmente a colheita será proporcional ao seu esforço. É verdade, né? A gente começa a perceber. Então, vamos fazer aqui um trato nesse programa. Vamos parar um pouco de reclamar e vamos fazer a prece. Orarmos. Quando a dor bater a porta de nossa casa, em vez de ficarmos nos lamentando, nos lastimando, vamos fazer uma prece. Não vamos pedir a Deus a ajuda da cura ou da solução do problema. Vamos pedir a Deus que nós possamos conviver com a dor, com as dificuldades, com as lutas. Assim, vamos viver uma vida muito mais intensa e muito melhor. Queridos amigos, temos um convite. Já participou do Evangelho no Lar? Realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela fanpage, pelo Facebook. Então, se você ainda não participou, neste domingo, participe conosco. É um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto, que nós realizamos da casa do nosso querido Sérgio e convidamos a todos para unirmos os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos ideais, abrindo o nosso lar para a espiritualidade. Então, como você está vendo na sua telinha, a fanpage é facebook.com/André Luiz Vilar de número, ou procure pelo meu nome, André Luiz Querine Vilar, e deixe o seu like na página. Queridos amigos, não sai daí não. Você já sabe que o programa ABC do Espiritismo tem um intervalo. É muito rápido e já voltamos com o nosso programa. Não saia daí. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje tratando de uma temática maravilhosa, que é exatamente do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Causas Anteriores das Aflições. Nós começamos então, o André leu uma parte que está no Evangelho, que é um pensamento de Kardec, e logo em seguida nós então podemos compreender que muitas das ações negativas de hoje são frutos daquilo que colhemos no ontem. André, o que nós vamos ter agora para o segundo bloco? Nós vamos dar um pouco mais de continuidade nesta temática, porque é uma temática que merece da nossa parte ênfase, estudos, porque tem muitos espíritas que, por não compreenderem o passado, se revoltam, lastimam, brigam com Deus, culpam Deus de algo que eles não têm culpa. A TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui de Itapira, estado de São Paulo, lançou 2 CDs na voz de Chico Xavier. E um dos CDs, o primeiro, nós vemos que a última faixa é Chico Xavier comentando 20 minutos sobre este item 10 do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. É um CD que ficou o Chico já na voz mais velhinho, mais cansado, mas esta última faixa foi gravado na década de 70. O Chico estava bem, com uma voz forte, imponente, falando com muito amor, com muito carinho sobre esta parte. Então quem tem esse CD do Chico vai notar o que nós vamos ler agora. No item 10, Allan Kardec nos fala: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste.
aos quais fica impedido a entrada numa cidade, até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tomar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por conta de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Interessante, uma vez nós estávamos na casa do Chico e as pessoas conversavam ali com o Chico, e o Chico falava um pouquinho sobre essa questão da dor, quando uma irmã começa a dizer que ela sofria muito. E o Chico dizia, graças a Deus, minha filha. E ela continuou a falar do seu sofrimento, das suas dores. O Chico dizia, graças a Deus, minha filha. E ela continuou a relatar todo aquele momento de tragédia na sua vida. E o Chico dizia, graças a Deus, minha filha. E ela então perguntou, eu tenho que dar graças a Deus, Chico? O Chico diz, pois é, minha filha. Se você já está quitando o seu passado criminoso, já é uma bênção em nossa vida, porque a grande maioria das pessoas sequer começaram a pagar o seu passado criminoso e ainda estão a amontoar novas dívidas para o futuro. Sem sombra de dúvida. Este item 10, nós vemos que Allan Kardec pega um navio como exemplo, que na época dele era um meio muito comum de se viajar de uma região para outra. Nós observamos que quando tinha um quadro infeccioso, aquela embarcação toda tinha que ficar isolada para um tratamento, para averiguação do que era. É mais ou menos o que acontece conosco ao reencarnarmos. Aqui nós estamos tendo uma oportunidade valiosa. Eu posso olhar para a minha vida e falar assim, mas como é valioso, André? Olha o corpo que eu tenho, olha o marido que eu tenho, olha a esposa que eu tenho, olha esses filhos, só trabalho, só dor de cabeça, só preocupação, não querem saber de nada com nada. Olha minha família, é uma briga, é uma discussão, só pensa em dinheiro, só pensa nisso, só pensa naquilo, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada com nada. Como é que você fala que a vida é uma bênção? Tudo depende do olhar que nós damos para ela. Eu posso olhar para ela e reclamar da vida por coisas que eu não tenho, mas eu posso olhar para ela e agradecer as coisas que eu tenho. Tudo vai do modo. Motivos para agradecer nós possuímos. Corpo físico, o meu, por exemplo, ouve, vê, anda, abraça. É verdade que nem tudo funciona na normalidade. Sem os óculos passo muitas dificuldades. Mas muitas pessoas que estão me assistindo passam pela dificuldade de não poder andar, de não poder falar, de ter sérias dificuldades para ouvir. Será que nós já procuramos, com a visão que nós temos hoje, indagar nossa própria consciência o que fizemos? Ou será que Deus se esqueceu de nós e nos deu um corpo com problemas? Esqueceu de nós e deu uma família com problemas? Será que Deus descansou, entrou em greve quando nos fez e nós saímos do jeito que saímos, viemos do jeito que viemos, temos a família que temos porque Deus se esqueceu de nós? É evidente que não. Tudo tem um projeto por detrás, tudo tem uma finalidade. Nós já paramos para analisar a finalidade da nossa atual existência? Porque se eu não analisar a finalidade da minha existência, eu não sei onde estou e para onde devo ir. É verdade. A gente começa a perceber exatamente essa questão. Eu dizia no banco, quando eu era gerente de banco, um ditado que quem não sabe onde quer ir, não sabe onde quer chegar. Nós precisamos começar a repensar onde eu quero ir, fazer um planejamento de nossa vida. Da mesma maneira que eu faço um planejamento quando quero comprar uma casa para pagar em 15, 20, 30 anos,
E eu sei que todo mês eu tenho aquele compromisso. Quando eu compro um carro para pagar em 2 anos, 3 anos, 4 anos, também eu sei que todo mês eu tenho um compromisso. O Espiritismo vem trazer para nós fazermos uma planilha, planear a nossa vida de como nós queremos alcançar a nossa evolução. Como é que eu vou começar o trabalho de reforma íntima? Por onde eu vou começar? Quais os trabalhos que eu tenho que fazer? E aí nós vamos encontrar aquela passagem do Evangelho que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. E quando eu começo a trabalhar com tudo isso, eu começo a perceber que não é fácil, porque eu encontro um grande inimigo. E esse inimigo não é alguém que está ao meu lado, é alguém que está dentro de mim. Aonde Jesus já dizia na sua época: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. O homem velho ainda é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, a nossa incapacidade de amar. E é por isso que é muito difícil. Temos uma grande vontade de fazer uma reforma íntima, mas sentimos uma grande dificuldade por onde começar. E é isso que nós temos que fazer um planejamento para elaborar o sentido da nossa vida. Por isso que Allan Kardec disse, não precisamos ter pressa. Temos várias outras oportunidades. Devemos nos concentrar, fazer o que podemos. Nós não vamos mudar tudo nessa existência. Não vamos deixar todas aquelas coisas equivocadas só porque conhecemos o Espiritismo. Não. Eu tenho que, em primeiro lugar, aceitar quem eu sou. Nós nos aceitamos? Com os nossos defeitos, com a nossa maneira de analisar o mundo, com a nossa maneira de interagir com as pessoas? Nós aceitamos a família que possuímos? O corpo que nos foi emprestado? O trabalho, o ganha-pão, as oportunidades? A partir do momento que eu aceito, vem o segundo passo. Vou planejar. Então eu quero sair daqui e nessa existência eu não vou vencer o orgulho, mas eu quero diminuir ele. Não vou vencer a vaidade, mas quero dominar ela. Não vou vencer isso, mas quero dominar. Não é tirar do dia para a noite. Eu já coloquei uma coisa na cabeça, eu não vou deixar de ser orgulhoso nessa existência. Mas estou lutando para que o orgulho não fale tanto. Não vou deixar de ser vaidoso, egoísta, prepotente, melindroso. Por quê? Porque isso está comigo há muito tempo. Mas se eu conseguir fazer com que ele dê poucos frutos, é uma vitória. É de grão em grão que nós vamos conseguir a evolução. Não é tudo do dia para a noite, fazendo muito, não. É fazendo pouco e bem feito. Interessante também, André, eu gostaria de enfatizar que a grande maioria de nós, talvez se pudéssemos fazer um resumo de tudo aquilo que nós falamos desde o primeiro bloco, a grande maioria de nós podemos viver uma vida melhor. E quem faz as escolhas da nossa vida sou eu. Quando a dor bate à porta de nossa casa, eu, você, todos, temos 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho é o caminho da dor, da revolta, da angústia, da não aceitação. É quando eu começo a eleger alguém que vai ser o responsável por aquilo que eu estou passando. Geralmente, Deus, Jesus, os meus familiares. Me revolto contra a vida e me revolto contra todos. O segundo caminho que nós temos como escolha é o caminho da resignação. É aquele caminho que nós vamos ter a aceitação. Eu compreendo isso. Eu entendo que é necessário e eu vou conviver de uma maneira eficiente. E quando eu ponho isso na minha cabeça, eu vou conviver da mesma maneira com a dor, mas de forma diferente. Queridos amigos, tem simpatizado com o nosso programa, com a nossa linha de raciocínio, com os nossos exemplos, com a nossa abordagem? Conheça muitos outros programas e estudos que nós temos pelo YouTube, através da TV A Caminho da Luz, ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. São centenas de vídeos, vários estudos, entrevistas, mensagens na voz de Chico Xavier, palestras de vários oradores, inclusive minhas,
do nosso querido Sérgio, de outros oradores no Brasil e em Portugal. Deixe em cada vídeo que você assistir o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, mas acima de tudo, se inscreva no canal Portugal Subscreva e habilite as notificações e semanalmente vai acompanhar os programas que lá nós colocamos e acompanhará semanalmente os programas inéditos. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Mar. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência. O nosso beijo no seu coração. E rogando sempre a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e que continue a nos dar força e coragem para encontrarmos a figura do homem novo em nosso coração. Muita paz no seu coração. Um beijo, votos de paz, de alegria. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.